E a partir de agora está no ar o especial Ser Mãe, o programa de Dia das Mães aqui da TV Meio. Teremos 2 horas com muita informação, com profissionais gabaritados, dando dicas especiais para deixar o seu maternar ainda mais leve. A maternidade real é aquela vivida diariamente por mães, com suas imensas dificuldades e as responsabilidades em cuidar de uma criança. E isso envolve muito mais que amor. Existe aí desgaste emocional, físico e mental. E no programa de hoje nós vamos dar dicas de como lidar com essas dificuldades. Dicas que vão ajudar nesse maternar e deixar o maternar mais leve. Nosso programa começa falando sobre alimentação. Tem uma frase muito falada pelos nossos pais, ainda do tempo dos nossos avós, que cai muito bem na maternidade atual, que diz o seguinte: não existe felicidade maior de uma mãe do que ver seu filho comendo. A alimentação, etapa tão essencial do desenvolvimento infantil, está no topo do ranking de reclamações dos pais no que diz respeito aos filhos. Muitas famílias vivem um verdadeiro terror na hora das refeições. Birras, choro, irritação dos pais, discussão, tentativas frustradas de fazer a criança comer. Isso tudo pode ser provocado por um problema chamado seletividade alimentar. O Gustavinho, ele tem atualmente 2 anos e 4 meses e ele sempre foi uma criança onde a gente procurou oferecer os alimentos das 2 formas, né? A alimentação, desde a introdução alimentar, de uma forma mista. Então, nós oferecemos o alimento para ele amassadinho, mas também a gente oferecia em pedaços para que ele tivesse a oportunidade de pegar o alimento e ter o contato desse alimento na boca. Por volta de 1 ano e pouco, ele começou a recusar. Então, foi um processo que começou a ficar mais desafiador para a gente enquanto pai. O Gustavinho, ele passou a ter uma escolha alimentar por estímulo visual, né? Então, ele passou a aceitar mais alimentos que tinham uma coloração branca e amarela. A partir daí, nós como pais ficamos preocupados e fomos atrás de um profissional que fosse resolver, nos auxiliar nesse processo. A partir dessa dificuldade que o Gustavinho apresentou, nós buscamos um auxílio de uma equipe, né? Dentre eles o pediatra, o nutrólogo, e chegamos até a nutricionista, que é a doutora Juliana, e desde o primeiro momento nós nos sentimos muito acolhidos por ela. Ela foi bastante empática com a gente, com relação à nossa história, e ela já, a partir do primeiro momento, ela já traçou estratégias, orientou a gente de como conduzir na alimentação do Gustavinho, de uma forma que não fosse criar um novo cardápio para ele, mas que a gente pudesse, no dia a dia, ir agregando alimentos na rotina dele, tornando essa alimentação que para ele e para a gente era desafiadora, de uma forma mais saudável e leve também. Hoje em dia, o Gustavinho, a gente já consegue inserir algum alimento que não seja da cor amarela e branco. Eu costumo dizer que ele é a criança mais fácil de agradar e também a mais desafiadora, porque tudo que é amarelo e branco, ovo, cuscuz de milho, pipoca, banana, tudo isso ele come. Aí precisamos inserir alimentos de outras cores, como o morango. Então ele já prova um morango, uma melancia, um feijão, uma carninha. Alimentos de outras cores a gente já consegue inserir a partir das estratégias abordadas pela doutora Juliana. E eu tenho certeza que, assim como meu filho, como o filho da Natália, tem muitas crianças que apresentam uma certa dificuldade na hora da alimentação. E os pais ficam sem saber o que fazer. Por conta disso, eu vim encontrar com a nutricionista Juliana Furtado para ela nos fazer entender um pouquinho mais sobre esse momento. Vem! Oi, doutora, tudo bom? Então, o
caso do Gustavinho, né? A gente chama ele carinhosamente com esse apelido. O caso dele é muito parecido com o de muitas outras crianças que nos procuram, né? Então, é uma criança que começou a apresentar uma seletividade alimentar muito característica, muito específica, né? Como você falou, pelas cores. Então, muitas crianças começam a selecionar os alimentos pelas cores. Então, o mais clássico é, de fato, esse caso, né? Que as crianças preferem os alimentos mais claros. Então, alimentos brancos, amarelados. Então, às vezes a criança consome muitos alimentos nessa tonalidade, como, por exemplo, o arroz, o macarrão, a batata, a banana. Então, só quer comer alimentos, né, que trazem esse conforto visual. São sensoriais. Então, comer é muito sensorial. A gente precisa de todos os sentidos do nosso corpo funcionando bem, né? E a visão é um dos sentidos. Então, a gente tem a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição, que são os sentidos externos. A gente também tem outros sentidos internos que também vão favorecer ou impedir essa alimentação de acontecer. Nesse caso específico, ele tem uma questão sensorial visual. Então, o visual traz um conforto para ele. Então, ele só avança no que ele entende que é confortável, né? Que é conhecido, que é mais fácil de consumir. E ele começou a selecionar pela cor. Então, é uma sensibilidade visual que a gente chama. A gente precisa ir dessensibilizando essa criança aos poucos, né? Então, é uma criança que tem essas preferências, né, por esses alimentos nessa tonalidade. Então, a gente vai começar quebrando, trazendo uma cor um pouco mais familiar para ele, né? Então, a gente pode começar dessa forma, por familiaridade, que a gente chama. Então, algo que seja parecido da mesma cor, mas que ele ainda não consoma, né? Por exemplo, a maçã sem casca. A maçã sem casca também tem a mesma tonalidade. Então, por fora ela é vermelha, mas por dentro ela é branquinha. Então, a gente vai quebrando essa rigidez da criança, mostrando para ela, né? Trazendo esse conforto visual através de outros alimentos também, né? E aí, aos poucos, a gente vai quebrando essa rigidez da cor. Então, é realmente um trabalho que é minucioso, é lento, né? Ele deve ser feito de forma contínua, gradual, para a criança poder começar a avançar e assim aumentar o repertório alimentar dela. É quase sempre impossível fazer uma criança comer diante de uma recusa. Comportamentos como recompensas, chantagens, subornos, punições ou castigos para forçar a criança a comer devem ser evitados, pois podem reforçar e agravar a alimentação. Assim, há necessidade de entendermos melhor este problema para poder lidar melhor com ele no dia a dia. Começa a ficar difícil em casa esse momento da alimentação, não espere muito. Procure um profissional para fazer a avaliação. Pode ser algo típico da fase, né, que é esperado que aconteça. Então, a criança está desenvolvendo a autonomia dela, ela começa a mostrar preferências. Eu quero isso, não quero aquilo. E não só na alimentação, ele começa a mostrar preferências em tudo que ele está consumindo. Ele quer escolher a roupa que ele vai usar, ele quer escolher os desenhos, os filmes. Então, ele quer mostrar essa autonomia. E na alimentação vai ser da mesma forma, né? Mas é importante procurar o profissional para avaliar, para saber se esse comportamento alimentar está dentro do esperado, né, dessa tipicidade que tem a fase, ou não, se ele já está desviando ali do que a gente espera que aconteça, né? Então, só um profissional especialista em seletividade alimentar vai poder entender e poder fazer o encaminhamento e o direcionamento correto. Quais são os critérios, quais seriam as perguntas para a mãe, né, para o responsável dessa criança, para saber se realmente essa criança precisa de um acompanhamento mais especializado? É uma criança que já está começando a rejeitar alimentos que ele já comia antes, né? É uma criança que não quer sentar à mesa com a família, não quer fazer as refeições com a família. É uma criança que precisa ter uma refeição separada da família, ou seja, se cozinha na casa o arroz, o feijão, a carne do dia, né? E essa criança não consome essa alimentação que a família consome, né? E também se a criança começa a apresentar muitas questões sensoriais, que é aquele famoso ECA, tampa o nariz, né? Tira de perto de mim, essa comida tá com cheiro ruim. Então essas questões também podem levantar aí o alerta para procurar um profissional. E diante de todas essas informações da nutricionista Juliana, acabo de descobrir que meu filho Davi também precisa de um acompanhamento. Aqui é onde o Davi come. O Davi come no quarto, né? Assistindo televisão. Foi essa
esse costume, né, que ele tem desde bebezinho mesmo. Então a gente liga a TV para ele aqui, desculpando aqui um pouquinho a bagunça, a gente liga a TV, eu ligo a TV para ele aqui e eu dou a comidinha dele, devem estar acostumada a comer a comidinha, a gente dando na boca. Então, eu dou a comida dele aqui. Geralmente, às vezes eu trago minha comida para cá também, como junto com ele. Mas quando eu tô muito apressada para sair para o trabalho, alguma coisa assim do tipo, aí ele fica comendo aqui com alguém no quarto e eu como separada dele na cozinha mesmo. Então, é assim que funciona a alimentação aqui em casa. Logo depois desse primeiro ano de vida do Davi, ele começou a comer a comida da casa mesmo. Então ele tem uma alimentação, ele come a nossa comida, ele tem uma alimentação saudável, posso dizer, hoje em dia, né? É claro que depois dos 3 anos ele começou a conhecer outros alimentos que não tinham na alimentação dele, como doce. Mas a gente tem uma regrinha aqui em casa, então doce só nos finais de semana. E ele é muito ciente disso, ele não é aquela criança que fica pedindo toda hora. Ele não tem também um paladar muito voltado para o doce, o paladar do Davi é mais salgado. Agora sim, ele tem uma resistência em provar novos alimentos. Então tem coisa que o Davi não come porque ele acha que não gosta e ele simplesmente nunca nem comeu. Hoje em dia, já com 5 anos de idade, desde os 4 que eu venho travando essa luta com o Davi, ele já não come mais verduras nem legumes como ele comia antigamente na introdução alimentar. Então hoje o Davi cata as verduras e os legumes da comida. Ele não come nada de verdura nem legume, muito menos se a verdura ou vegetal tiver aqui puro na mão dele. É que ele não come mesmo. A gente ainda tenta enganar colocando na comidinha ali, no tempero, dentro do arroz, para que ele possa comer, mas sem que ele perceba que está comendo. Porque se ele perceber que está comendo algum vegetal, alguma planta, como ele fala, ele mesmo faz questão de tirar. Fruta também, ele comia tudo na introdução alimentar, kiwi, morango, banana, tudo. Mas hoje em dia o Davi é muito limitado, só tem 2 frutas que ele come, que é melancia e manga. Então a gente também se prende muito nisso. E ele come fruta melhor quando está em casa. Então eu sempre me privo de mandar para a escola, no lanche, porque eu sei que ele não vai comer se eu mandar. Então em casa a gente sempre tenta colocar um dia manga, um dia melancia, um dia manga, um dia melancia na hora do lanche. E vamos intercalando também com iogurte natural, que é algo que ele gosta bastante. Então, Suiane, ele já deixou de comer alimentos, né? Então já é um fator aí para buscar ajuda. Alimentos que ele já consumia e agora não quer mais. Essa questão do padrão na hora da refeição, não comer na mesa, né? Ter que alguém colocar a comida na boca. É como se ele dissesse assim, eu não quero fazer isso, é ruim, eu preciso de ajuda para fazer isso, né? Então, na idade que ele já tá, a gente já espera que ele desenvolva essa habilidade, essa autonomia sozinho. Então, o caso do Davi é mais comum do que a gente pensa, né? A gente tem visto muitas crianças realmente fazendo tendo esses comportamentos no momento da refeição. E a intervenção ideal, né? O que a gente tem de mais sucesso dentro do tratamento da seletividade alimentar é o acompanhamento nutricional, né? Especialista. Então, a gente vai entender quais são as causas, o que está levando ele a ter esses comportamentos e ajudar, né, com as condutas para casa. E associado a isso, a gente tem também a terapia alimentar, que é uma abordagem onde a gente consegue fazer essa conexão da criança com o alimento. Entender, né, ali ao vivo o que está acontecendo, como que ela reage diante dos alimentos, né, qual que é a relação dela. Inclusive, a gente tem muitos estudos, né? Poucos estudos no Brasil, mas a gente tem muitos estudos fora. Então, a gente usa abordagens americanas, onde a gente já sabe que são validadas, que são, de fato, eficazes para esse tratamento, né? Então, a gente utiliza essas abordagens aqui dentro da terapia alimentar com as crianças. Então, essa é a nossa salinha de terapia alimentar. Aqui a gente tem uma feirinha, né, justamente para simular essas feiras que acontecem, para a gente poder levar as crianças, né? É uma das atividades que a gente faz para estimular as crianças a participarem desse momento também de compra em casa. Então elas vêm até a feirinha, fazem as compras dela e aí elas vão levar para a nossa mesinha, onde a gente vai começar a fazer as atividades com elas. Então aqui a gente estimula a aproximação dos alimentos com as crianças, a gente faz brincadeiras lúdicas para elas se sentirem confortáveis e assim elas conseguirem ir aproximando dos alimentos e conseguirem comer finalmente. O repolho, sabe o que a gente consegue fazer com repolho? Vocês sabem? Olha, a gente pode pegar assim um pedacinho do repolho, olha aqui para Lara. E esse é o da Aninha. Vamos fazer junto com a Tianai? Croque, croque, assim, ó. Eita, mais forte, vai.
Croque, croque, croque. Aproveitamos para escutar o relato de mais uma mãe falando sobre seletividade alimentar. Essa é a Leila, enfermeira e mãe do Dante, de 6 anos. Comportamental, que é a seletividade alimentar dele é mais típica da idade. Dante, ele foi super tranquilo com relação à introdução alimentar. Eu sou mãe enfermeira, eu sempre apoiei essa parte de aleitamento materno exclusivo, predominante, introdução alimentar saudável, respeitosa. Então, em casa não seria diferente, né? Como digital influencer também, eu influenciei outras mamães também com relação a isso. Então, na introdução alimentar foi super tranquilo. Eu tenho várias fotos dele com brócolis na mão, como a gente estava comentando agora. Sempre se comportou muito bem com relação aos alimentos, às novidades alimentares. Na fase de 2 anos também foi super tranquilo, só que agora a gente está realmente na seletividade alimentar típica, que na verdade tem vários comportamentos que levam a criança a ter a seletividade alimentar. E a do Dante é com relação à seletividade alimentar comportamental. Ele está naquela fase de querer escolher a roupa, de querer escolher o tipo de alimento. Então essa seletividade alimentar é característico da idade, da fase dele, e que muitas mães enfrentam esse desafio. E depois que comecei a terapia com a Ju, isso me ajudou muito a saber lidar com esse comportamento que não era da nossa realidade em casa. A gente não tinha essa seletividade, a gente não tinha esse problema com ele com a alimentação. Ele sempre comeu muito bem, ele aceita muitas frutas. E aí depois de começar essa seletividade da idade dele, eu senti necessidade de procurar uma terapia. E Ju sempre foi minha referência, a gente é sempre parceira, e aí depois que comecei a trazer ele aqui, ele começou a ter contato com os legumes, a forma mais empática e mais humana de lidar com isso está me ajudando muito, porque eu estou começando a entender que é uma fase, aceitar essa fase e começar a saber lidar com esses comportamentos de forma respeitosa, aceitar o limite dele, né, o momento dele e não deixar de inserir e de incentivar diariamente. Eu sempre incentivo, quando eu vejo que ele está um pouquinho assim, recuando, eu vou tentar colocar outros alimentos, e essa forma respeitosa, que é a que a gente precisa ter com nossos filhos, tem me ajudado muito a superar essa fase desafiadora que muitas mães passam, né? Mas a gente precisa passar com mais tranquilidade, com mais suavidade, para a criança não sentir tanto. Antes da terapia, eu colocava comida na boca de Dante, para você ter ideia. Isso começou na pandemia, porque ele começou a não aceitar tantos alimentos. Eu, com medo da imunidade cair e ele ficar doente, né? O que a gente faz? Bota na boca do menino. E aí ele, em frente da televisão, que eu coloquei em televisão, que ele também não usava televisão na época, nossa realidade. É a realidade de muitas mães, isso é a realidade, né? Então a gente tem que colocar o que realmente acontece. Na minha casa aconteceu isso. Eu comecei a colocar em frente da TV, eu comecei a colocar na boca, então a criança não sente o gosto da comida, ela fica prestando atenção na televisão, não sabe nem o que está comendo. Às vezes excede o limite que pode estar comendo naquele momento, às vezes não come porque não está sentindo o gosto, não sabe nem o que está comendo. Então assim, eu tive essa dificuldade para tirar. Aí com a Ju, ela veio, Leila, tem que comer na família, tem que colocar a comida na mesa, aí a gente colocou. Começou a colocar a comida na mesa. Hoje, graças a Deus, eu nunca imaginei que seria tão rápido, mas ele coloca a comidinha no prato dele. Ele escolhe aquele momento ali prazeroso, o que ele quer comer. A gente sempre coloca muitos legumes para poder ver se ele consegue comer 1 ou 2. E eu eu respeito esse momento dele, sabe? O dia que ele não tá afim, mamãe já não tá afim de comer cenoura, aí ele come um tomate, ele é viciado em tomate. E a gente fez uma horta lá em casa, ele que planta, ele que colhe, ele pega o tomate, ele lava, ele come, então ele é apaixonado por tomate. Então essa inserção familiar, esse envolvimento familiar é muito importante nesse momento. Meu marido também, a gente senta todos à mesa e a gente come juntos hoje. Ainda não tirei da televisão, mas é a próxima etapa. Juliana, e essa terapia alimentar também acontece do contato ali direto com a terra, com o alimento. Muitas vezes eu até fico vendo seus vídeos no Instagram, e às vezes a gente não entende, né? E por muitas vezes a gente até pensa que não faz muita diferença, mas esse contato com a terra, com a natureza, faz total diferença também na alimentação? Sim, total diferença na alimentação. Inclusive é por isso que a gente tem, né, esse espaço com muito estímulo natural para poder fazer esse link, né? Então muitas vezes as mães perguntam, né?
mas está fazendo o bolinho de terra, ele não vai provar o bolinho de terra, né? Mas sim, só o fato dele tocar na terra, dele criar o imaginário de estar fazendo o bolo, de ter aquele momento lúdico da brincadeira, vai fazer com que ele dessensibilize, né, a questão tátil, como eu havia falado. Então, os sentidos todos aflorados ali naquele momento ajudam na alimentação e consiga reproduzir isso em casa, né? Então, é um contato muito interessante, né, que as crianças fazem com a natureza. A gente é um ser natural, né? A gente veio dela. E aí, quando a gente reconecta a criança com a natureza, a gente consegue ter muitos benefícios, né, que vão além, inclusive, da parte alimentar. Então, tocar na terra, tocar na grama, pisar na lama, né, desensibiliza também a criança para comer, por exemplo, alimentos com caldo, né, alimentos que tenham uma consistência mais pastosa. Então, a partir do momento que ela tolera pisar na lama, brincar na lama, se sujar, é muito mais fácil, ela está muito mais propícia a aceitar um alimento com consistência pastosa, por exemplo. Interessante que você acabou de falar e que já conversando com outras mães, até do meu ciclo mesmo, eu observo que algumas também fizeram como eu acabei fazendo, né? O se sujar. Sim, é muito importante. Quando o Davi era bebê, eu tinha uma mania dele se sujar e eu já tá aqui. Limpando, né? Ele toda hora, né? Então, assim, esse contato ali também, às vezes, direto com a terra, vocês vão ficar, meu Deus do céu, é poeira, é barro, o menino vai adoecer, não deixa, puxa. Então, assim, acabei que eu limitei um pouco isso. E hoje, até ele, quando tá assim meio sujo, ele já tem essa mania de estar logo se limpando também, ali, lavando a mão, pegando a fralda para limpar. É verdade. A gente chama isso de cultura de aversão ao risco, né? Então, a gente também viveu a pandemia, né? Que era aquela coisa de limpar muito a mão. Foi isso também, né? E sim, necessário, de fato necessário. Mas a gente acabou ficando com um pouco de medo, sim, né? Da sujeira e tal. Dessa então, exposição, assim, dessa exposição. Né? Mas nesse caso, quando é o contato com a natureza, né, com a terra de fato, com os alimentos, com a horta, né? Então, fazer ali o plantio também, a gente também tem a horta, que é uma das atividades que a gente associa, né, dentro da terapia alimentar. A criança saber de onde vem esse alimento, como que nasce, que ele não vem só do supermercado, né, como elas dizem. Entender, né, todo esse processo, isso também ajuda bastante na aceitação desses novos alimentos. Então aqui é tipo uma bancada onde vocês acabam utilizando produtos da cozinha mesmo, objetos que se usam na cozinha, né, como colher, forminha de silicone, xícara, panelinha. E as crianças aqui têm esse contato. Como é que acontece? Exatamente. Então, assim, a gente deixa muito a brincadeira livre, né? Então, elas vão criando, elas vão fazendo, e aí elas vão trazendo elementos naturais. Então, elas pegam a terra, pegam flores, pegam folhas, né, do nosso quintal e vão adicionando dentro da receitinha delas, né? A gente tem também, na hortinha, a gente tem feijão, tem tomatinho. Então elas pegam também, às vezes, e colocam ali dentro da sopinha de terra um pouco do feijão. Então é uma sopa de feijão e aí eles vão criando todo esse imaginário que é muito importante para a criança conseguir avançar, né? Afinal, elas aprendem brincando. Então tudo que você quer ensinar para uma criança, se você tornar aquilo uma brincadeira, pode ter certeza que ela vai aprender muito mais fácil. Então aqui é a nossa hortinha, que já cresceu bastante. Aqui a gente tem um pé de abóbora, inclusive tem uma abóbora ali, ó, já. Enorme. A gente já colheu abóbora, várias abóboras aqui com as crianças que elas mesmas plantaram. Então, é muito interessante elas acompanharem o crescimento, né? Olha, fui eu que plantei, então ela se sente responsável por aquilo, né? De ficar aguando, depois vir colher, depois comer, elas já levaram os pedacinhos para colocar lá no feijão, no arroz. Legal. Então, é muito bacana essa relação que elas vão construindo com os alimentos de fato. É um processo, né? É um processo. Até a paciência trabalha, né? Tia, por que ainda não está pronto? Eu plantei ontem, né? Aí a gente vai explicando, olha, a sementinha vai crescendo aos poucos. Então, eles vão trabalhando também essa questão da paciência, né? Que é uma coisa que é um problema também muito grande hoje. As crianças são muito ansiosas, né? Verdade. A gente tem visto muitas crianças adoecendo por conta da ansiedade. Então, a gente acaba trabalhando ainda indiretamente essa questão também. Então, esse trabalho que a gente faz com a alimentação infantil é de fato um trabalho preventivo. A gente está trabalhando para as crianças de hoje não apresentarem mais tantas doenças crônicas lá na frente. Então, hoje a gente tem dados alarmantes de adultos
né, morrendo por conta de doenças crônicas não transmissíveis, que acometem, né, as pessoas justamente por conta dessa alimentação inadequada. Então a gente faz esse trabalho preventivo hoje com as crianças para que lá na frente elas possam ter muito mais saúde ao longo das suas vidas. No final do ano passado, nós fomos agraciados aqui em casa com a notícia que meu irmão vai ser pai. De dois corações um só se fez, o que vale mais que dois ou três. Bom, e até então o Davi era a única criança da família, agora vamos ter mais outra e estamos super empolgados com esse momento. O Davi está curtindo muito a chegada de um priminho. Meu irmão passou por um concurso, está morando fora do Piauí, mas nós vamos ter aqui o cantinho do filhinho dele aqui na nossa casa para poder sempre recebê-los, né? E para que ela possa contar com uma rede de apoio. Acabaram de ver aí no vídeo, você tia de um menino, né? O Bernardo vem aí. E nós ficamos com a missão de fazer um enxoval, de montar todo o quartinho do Bernardo. E para isso, eu vim até aqui, a Bagatella Baby Atelier, conversar com a Beth, que vai nos ajudar nesse processo. Olá, Tudo querida. bom, É um prazer Beth? estar te recebendo aqui no nosso ateliê, na nossa loja. Ai, Tudo o prazer é meu, eu que já conheço, né? O enxoval do Davi, eu também fiz aqui com a Beth. bom? Muitas coisas. Muitas coisas, tudo muito lindo e de extrema qualidade, um cuidado impecável. Então, para esse momento especial que a gente está vivendo, Beth, é claro que eu não podia deixar de te procurar para fazer o enxoval do Bernardo. Primeiramente, eu queria que você apresentasse um pouquinho aqui da Bagatella Baby Atelier. Certo. Gente, aqui na Bagatella Baby Atelier, o nosso diferencial justamente é ser um ateliê. A gente confecciona as peças sob encomenda, mas também para aquelas mamães que já estão com a gravidez avançada. A gente dispõe também de uma linha toda à pronta entrega. Então é facilidade, com qualidade e praticidade para você montar o enxoval do seu bebê aqui na Bagatella Baby. E vocês têm para todos os momentos, né? Tanto ali no momento da maternidade, quanto para aquele momentinho em casa, kit de higiene, também tem parte de decoração. Isso. A gente é um ateliê super completo, porque além dos enxovais, podemos fazer peças coordenadas. Enxoval de cama babá, né? Os amigurumis, os bichinhos de crochê que estão super em alta. As porcelanas, a gente vai estar sempre indicando qual a louça que vai se adequar melhor ao seu enxoval. A questão das fraldas, toalhas, mantas, kits de maternidade personalizados, a porta-maternidade e também algumas roupinhas para os primeiros meses de vida do bebê, como é o caso das saídas de maternidade e também dos primeiros macacõezinhos, mijões, você vai encontrar aqui na Bagatella Baby. É isso. E já por falar nesse serviço personalizado, a Bruna deixou um vídeo pra gente mostrando, né, que é a mãe do Bernardo, mostrando e falando um pouquinho sobre o que ela pensa para esse momento tão especial. Vamos ver? Bom, eu tô aqui esperando meu primeiro bebê, que é o Bernardo. E quanto ao enxoval, eu realmente pretendo fazer um enxoval personalizado. Como é meu primeiro filho, eu tô optando por cores neutras, pelo branco, bege, alguns detalhes em azul marinho e alguns detalhes também com ursinho, que é para dar aquela diferenciada. Mas a minha ideia de fazer um enxoval com cores neutras é já pensando no segundo filho, porque eu quero que o enxoval do Bernardo sirva para o próximo filho, independente do sexo dele. E eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães, em especial para minha mãe, para a Suiane, para todas as mães que estão assistindo o programa. Bom, Beth, assim como a Bruna, eu acredito que muitas mães, principalmente quando se trata do primeiro filho, têm essa preferência de fazer um enxoval totalmente personalizado, né? E dentro da realidade que lhe cabe. É isso mesmo. A gente recebe cada vez mais mamães conscientes, onde elas querem estar fazendo um enxoval para ser usado pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro bebê. A indicação nesse caso são cores neutras, uma cartela de cores que favoreça meninos e meninas e
não atrelar a um tema, mas se ela quiser atrelar a um tema, que seja num elemento decorativo, como a almofada, ou em toalhas, em fraldas, algo de uso pessoal do bebê. Porque posteriormente, com a chegada do segundo e do terceiro filho, essas peças não causarão prejuízo ao enxoval se elas forem retiradas, não é verdade? E aí, como a gente tem um enxoval com um material maravilhoso, super durável, né? A gente pode estar confeccionando posteriormente, Suiane, para esse segundo momento, peças de complemento. Como aquela almofada decorativa com o nome do bebê, os paninhos de uso pessoal do bebê, porque não são todos que a mãe vai conseguir aproveitar para o segundo, para o terceiro filho, né? E de repente, se ela quiser dar uma repaginada, ai Beth, eu me cansei um pouco aqui, vamos botar uma cor, a gente providencia uma capa nova para aquele trocador, para aquela almofada de amamentação, e você vai ter a sensação que o seu enxoval é um outro enxoval, novo de novo. E assim, o grande diferencial aqui da Bagatela é justamente esse serviço personalizado que você oferece para as mães e também esse atendimento humanizado, né, de acordo com a necessidade de cada uma. Isso, Suiane. Eu procuro, gente, na minha entrevista com a mamãe, eu procuro saber detalhes de rotina, né? Porque no meu entendimento, eu tenho que sugerir as peças que vão se adequar melhor aquele dia a dia, aquela rotina, aquele trato com o bebê. Tem mães, por exemplo, que elas querem algo mais enxuto, mais limpo, então a gente indica, além das cores neutras, a gente indica kits com menos detalhes de babados, de bordados, né? E aí eu tenho uma lista pessoal da minha própria experiência como mãe, que essa lista vem sendo repassada para várias mamães e que é um sucesso. Porque eu costumo dizer que é uma lista concisa, ela nem é escassa e nem é exagerada. E tem super funcionado para várias mamães. Como a Beth disse, o foco aqui da Bagatela Baby Atelier é o personalizado, mas é claro que a loja também dispõe de produtos para pronta entrega e a gente quer te mostrar isso agora. E Beth, a gente vai começar mostrando aqui algo que a gente fica procurando, que a gente tem de essencial no enxoval, que é o kit higiene, né? Onde a mamãe pode guardar o cotonete, o algodãozinho, um álcool. Exatamente, olha, o kit higiene, ele não é só uma decoração do quarto, gente. Ele tem uma funcionalidade e também serve como peça de decoração. Como a Suiane falou, mamãe experiente que é, a gente vai utilizar nesse pote maior os algodões, no menor os cotonetes e esse menorzinho para parar a água da garrafa, que é onde a gente vai pegar o algodão para fazer a higienização do bebê, tá? Essas louças, elas dão um charme a mais na sua cômoda. Quando a gente coloca uma louça dessa, a gente coloca pensada em todo o conjunto de cores, de detalhes, de temática e o resultado fica lindo, com certeza. Aqui a gente dispõe de algumas opções pronta entrega e eu vou estar sempre indicando para você aquela porcelana que mais vai ser adequada ao seu enxoval. E, gente, é incrível como, assim, além de ser uma peça decorativa super linda, que dá um charme no quarto da criança, é como você disse, é muito funcional, gente. Eu usei a água quente para limpar o bumbum do meu filho. Sim. Até ali depois de 1 ano de idade. Sim. Eu ainda tinha ali o kit higiene fazendo parte do quarto, né? E depois, algo que ninguém pensa. Gente, depois você leva para o banheiro esses potinhos maravilhosos. Outro item que deixa o ambiente ainda mais especial é o berço Moisés. Ele é justamente preparado para receber o bebê, trazendo mais conforto e segurança nos primeiros dias de vida. Tem o Moisés montado, que o Moisés, gente, é toda essa estrutura, tá? Com mosquiteiro, tá? Ele já vem com um acolchoado próprio, para ser ainda mais confortável para o bebê. E aqui nesse caso nós produzimos um enxoval de maternidade personalizado com a identidade do bebê nessa composição de peças. Aliás, vale ressaltar, Suiane, que são peças que depois vão ser usadas dentro do bercinho americano. Olha só, então assim, as peças preparadas para o Moisés também podem ser utilizadas na sequência, no momento em casa. Exatamente. Ó. Essa maior embaixo, ela é uma colcha para o padrão de berço americano. O que quer dizer? Quando você sujar a colcha que vem no seu enxoval, você tem uma segunda opção para a troca, né? O coeiro, gente, coeiro é vida.
Coeiro você forra todas as superfícies para colocar o bebê, forra o corpo, a cama, o carrinho, o bebê conforto, enfim, o próprio berço inclusive. Porque quando você utiliza o coeiro, você passa a fazer a higienização, quando você remove esse coeiro de 2 em 2 dias, para você não ter que estar lavando o kit berço toda semana, porque acaba sendo algo até inconveniente e cansativo, né? Então, o Moisés é algo para aquela mamãe que quer fazer uma coisa diferenciada e tornar esse momento mais especial ainda. E a Bagatella Baby tem a solução. A gente trabalha com aluguel dessas peças lindas. Vou montar para você, colocar o seu kit lindo para a chegada do seu bebê. Saindo da maternidade, agora aquele momentinho em casa, quando a mãe chega com o bebê, né? Esse momentinho também a gente tem que estar todo pronto e preparado. E aí, Beth, são muitas as dúvidas em relação ao enxoval ali do berço, né? O que a gente precisa ali de essencial e o que a gente pode acrescentar para ficar ainda mais bonita e aconchegante? Bom, eu vou responder a sua pergunta dizendo que cada caso é um caso. Cada mamãe vai ter uma necessidade diferente da outra. E a gente procura fazer esse filtro no momento do atendimento. Mas vamos para o básico de um enxoval de bebê. A gente vai ter um kit berço, tá? Composto pelos protetores laterais. Isso pode variar um pouco. Algumas vão preferir rolos, outras vai preferir trança, outras vão preferir as almofadas, mas enfim, eles todos são protetores de berço, tá? Aí a gente vai ter uma colcha no formato edredom e um saiote, para não ficar aquela visão ali abaixo, sem nada. E até berço mais bonita, né? Mais imponente. E eu gosto também porque evita de ficar criando teia de aranha, aquela sujeira ali. Não deixa de ser uma proteção para o bebê, não é verdade? E Beth, ainda em relação ao enxoval, muitas são as dúvidas e os questionamentos, né, sobre o uso do mosqueteiro. Eu lembro que no meu enxoval, no enxoval do Davi, eu pedi para colocar um mosqueteiro e a arquiteta que estava responsável pelo projeto disse, olha, não se usa mais mosqueteiro, vamos deixar sem. Acabei deixando sem no primeiro mês, mas já senti de cara a necessidade de ter um mosqueteiro no quarto por conta dos mosquitos, a picadinha de inseto e tudo, ainda mais aqui para nossa região, mosquito de dengue, várias outras questões. Isso acontece muito, mas o que eu digo para as mamães é o seguinte, eu apelo para o bom senso delas. Você mora em casa, então é indispensável um mosquiteiro, gente. Apartamento, até que altura? 3º, 4º andar, ali, 5º, eu acho necessário. Depois disso, já se faz dispensável realmente um mosquiteiro. Aí a gente pensa no tipo de projeto, a gente pensa também no tipo de mamãe, se ela vai ficar tranquila sem esse mosquiteiro, porque como você falou, são várias questões. São os insetos, né, os mosquitos, a dengue, potó, gente, potó. A gente mora numa região muito propensa ao potó, então o potó faz um estrago no bebê. E é importante lembrar que até os 6 meses de vida, as barreiras são físicas, você não pode usar o repelente no bebê, nem protetor solar. Então é agasalhado que você evita, né? Então se você tem um mosquiteiro, você pode até de repente deixar o bebê naquela soneca mais à vontade. Por quê? Porque ele está protegido aqui dentro, ó. Vê só. Está protegido contra a entrada dos insetos. Na Bagatella Baby, você também vai encontrar peças para pronta entrega, para a mamãe que pretende economizar ou para aquelas que acabam deixando tudo para a última hora. A gente também dispõe de algumas opções à pronta entrega, tá certo? Mas lembrando que sempre tem a característica do personalizado. Às vezes até a mamãe escolhe um enxoval de última hora, tá ali já finalizando a gestação, a gente consegue colocar o nome do bebê numa almofadinha e ela fica feliz da vida. Então a gente tem algumas peças nesse acervo pronta entrega, bem como também mantas, fraldas, toalhas, uma infinidade de peças para o uso do seu bebê. O dia do nascimento do bebê é muito especial e inesquecível para toda a família. E os planejamentos para receber as visitas na maternidade começam muito antes. São as roupas que o recém-nascido vai usar, as lembrancinhas e, é claro, o enfeite de porta-maternidade. Ele é literalmente
principalmente o que dá as boas-vindas para os parentes e amigos queridos que vêm compartilhar esse momento tão especial. A gente vai usar a cartela de cores do enxoval, a temática do enxoval e vamos ter uma porção de modelos, né, para atender aí o gosto das mamães mais exigentes, mas é um item indispensável, principalmente para sinalizar para os seus familiares e amigos na maternidade onde que está o príncipe ou a princesa que acabaram de nascer. Entre essas opções que a gente trabalha, nós temos os quadros em resina, os bastidores bordados e também os nichos, inclusive alguns deles com iluminação. Beth, ainda puxando o gancho falando de enxoval, né? Eu acredito que o enxoval muda também quando não é o primeiro filho, quando já é o segundo, terceiro filho. Tô até te falando isso porque eu quero falar com a Joyce já é mãe, tá grávida do terceiro filho, e ela disse que o pensamento que ela tinha do enxoval do primeiro já mudou completamente para esse terceiro, né, Joyce? Eu tô aqui na minha terceira gestação já, e sobre enxoval, a terceira gestação eu já te digo que é uma coisa bem assim, a gente literalmente empurra com a barriga. Eu já tenho 2 meninas e essa terceira é uma outra menina. Então, muita coisa eu já tenho guardado das outras, né? Que vai servir para minha terceira filha, né? Lógico que as coisas iniciais de um bebezinho pequeno, eu não tenho mais nada. Eu me desfiz de muita coisa, inclusive de móveis, né? Berço, tudo. E essas coisas eu realmente deixei pro final. Tô chegando no 8º mês já e só agora que eu tô começando a comprar essas coisas, porque a gente vai deixando lá pro finalzinho. A gente não quer mais, não tem aquela empolgação de bater cabeça com o enxoval como numa primeira gestação, onde tudo é muito novo, a gente tá empolgada, a gente quer colocar tudo que a criança precisa e o que não precisa, com medo de precisar, né? Então, assim, agora, quase no 8º mês, é que eu tô começando a fazer esse enxoval de fato, né? O que eu vou precisar comprar agora? Roupinhas de bebê muito novinho, de recém-nascido, né? De 1 a 3 meses, essas coisas eu não tenho nada, né? E o resto, de bebê maior, eu tenho muita coisa das meninas que eu tô aproveitando. A Joyce não é um fato isolado. O que acontece, gente, é que com a experiência, né, do primeiro filho, a gente acaba vendo o que funcionou para a gente e o que não foi funcional. Isso não é regra, vai depender, como eu falei, do estilo de cada família, do estilo de cada mamãe e o que ela tem realmente como preferência, né? E a gente percebe no exercício dessa profissão, né, de muitos anos já, que realmente o enxoval do primeiro bebê é diferente do enxoval do segundo. O segundo, a gente tem um enxoval mais enxuto, mais conciso e mais funcional do que o primeiro. Geralmente a mamãe opta por eliminar alguns itens e por ter um enxoval mais limpo, mais neutro, mais fácil de dar manutenção. É o que acaba acontecendo. Inclusive, mamães, aproveitando esse gancho do enxoval para o segundo bebê, nós temos aqui na Bagatella Baby Atelier opções incríveis com redução de peças, excelente custo-benefício. Enxovais a partir de 1.150. Presta atenção, 1.150 em até 10 vezes. Vem vir conferir, vai valer a pena, você vai gostar. Toda mamãe, na hora de montar a malinha da maternidade, fica preocupada com a quantidade de detalhes e tem medo de deixar para trás itens de suma importância. Esse sentimento de responsabilidade é super normal, já que cuidar de algo tão frágil e dependente como um recém-nascido requer grande dedicação. Para você que é mãe de primeira viagem e está repleta de dúvidas sobre o que levar, você chegou ao lugar certo. Indispensável a saída de maternidade, porque pensa bem, é a apresentação do seu filho. Então, você vai querer que ele esteja
muito lindo, muito bem vestido, porque são os primeiros registros, é o primeiro momento do seu bebê. Então tem que ser uma roupinha pensada, com todo carinho. É importante ressaltar também que as cores têm significado, né? Então aquela mamãe mais tradicional, ela vai optar pela primeira roupinha no branco, já a outra mamãe pode optar pela primeira roupinha no vermelho, porque tira o mal olhado, o amarelo é tranquilidade, a esperança, enfim. Então, se você é supersticiosa, você vai ter um leque de opções para escolher a roupinha do seu bebê. Se você não é, você vai escolher aquela que mais te encantou, que mais te encheu os olhos e com certeza já vai imaginar o seu pequenininho dentro dela. As peças, elas são confeccionadas com um crochê, ele é hipoalergênico. Não é aquela peça de lã quente, mas a gente sabe que é uma peça que ela esquenta o bebê, porque no primeiro momento, né, o bebê ele vem com frio. Gente, dentro da barriga é um forninho, uma temperatura altíssima. É tão tal que no próprio centro cirúrgico não tem ar-condicionado ligado, né? Não sei se vocês lembram desse detalhe. Então, o ideal é se agasalhar esse bebê que acabou de nascer. Então aqui na Bagatella Baby a gente tem um suprimento de saídas maternidades que vão, com certeza, vão te deixar até na dúvida de qual delas você vai querer escolher para o seu bebê. Tem mamães que dizem assim, eu não vou comprar nada de RN. Aí compra tudo P, tudo M. Quando o bebê nasce, que vai vestir, gente, você não vê a mão, você não vê o pé. Então, não façam isso. No pré-natal, acompanhando a gestação, você vai saber qual o percentil, qual o peso que o bebê está e você pode se preparar melhor para esse primeiro momento. Eu sempre sugiro, mesmo que poucas, mas você ter alguma coisa de RN sim, pelo menos umas 3 pecinhas ali para lhe tirar desse sufoco na maternidade no primeiro momento, tá? Em termos de quantidade, a gente indica em torno de 15 peças por tamanho, tá? Ou seja, 15 peças RN, 15 peças P, 15 peças M. Te sugiro fazer essa primeira compra porque quando você perde uma, você já perde todas. Você já tem que ter o segundo tamanho ali para ser utilizado imediatamente. E é importante ressaltar que são peças. Por exemplo, um pagão com um mijão são 2 peças. Você pode desfazer esse jogo, né? Utilizar uma calça com um body, uma calça com um pagão. E aí você vai fazendo esse rodízio, né? E você vai ver que funciona realmente essa questão de quantidade, sem precisar sair por aí comprando muita coisa para o tamanho que você vai perder mais rapidamente, que é o RN. São as fraldas, né? A lista de enxoval diz que 30 peças. Porém, mamãe, vamos com cautela. Você não precisa fazer 30 peças bordadas. A nossa sugestão aqui no ateliê é que você faça pelo menos 10 peças personalizadas, que são aquelas peças da maternidade, da apresentação do bebê, uma peça que quando você vai ao médico, né, ao pediatra, vai dar um passeio, sempre opte por aquela peça personalizada, porque até se você esquecer, é mais fácil que ela chegue até você, é mais fácil de recuperar, né? As outras peças, as outras 20, por exemplo, você pode comprar aquelas caixinhas com aquelas fraldinhas já estampadas, de mais fácil manutenção, porque você pode inclusive estar colocando na máquina de lavar e tá tudo certo. 30 fraldas é um número ótimo para o enxoval do seu bebê. Olha, uma curiosidade que a gente quer mostrar para quem está assistindo aqui o programa, né, Beth, é sobre a roupinha, o body. Muitas mamães não sabem disso, mas depois das pesquisas, a gente que já é mãe aí já tem um tempo, né, Beth, a gente acaba descobrindo essas coisas. A questão do body. Você sabe para que tem essa abertura lateral aqui, muitas peças? Conta aí pra gente, Beth. Bom, gente, isso daqui é para facilitar vestir, vocês já sabem. Você vai se aproveitar dessa abertura maravilhosa, tá vendo isso aqui? E você vai vestir o bebê começando pelas pernas, subindo pelo tronquinho. Quando chegar no meio do corpo, você vai pegar o bracinho e passar. E você vai perceber que o bebê vai ficar muito mais tranquilo quando você for fazer
a troca do bebê dessa maneira. Então, ao contrário do que muitas mamães ou responsáveis pensam, né, essa abertura lateral não é para facilitar que a cabeça entre, né, não é para deixar com que a cabeça entre com mais facilidade, mas sim para que as perninhas e o corpinho entrem com mais facilidade. A maneira correta de colocar o body no bebê é de baixo para cima, né? Que curioso. Outra coisa também, que é um questionamento que eu me peguei muito na maternidade: até quando eu vou usar no meu bebê a touquinha, as luvinhas e a meinha? Porque como você falou, né, Beth, o bebê sai da barriga do quentinho ali, ele tá acostumado no forninho mesmo, e até não usar mais essas peças, ele tem que estar totalmente adaptado a essa realidade externa. E a gente sabe que as mãos, os pés e a cabeça são as extremidades, os lugares onde o bebê acaba sentindo mais frio. É isso mesmo. Geralmente, o que é que eu percebo? Que as mães usam pouquíssimo tempo touca e luva, né? Por justificarem que a nossa cidade é quente. Teresina realmente é uma cidade quente. Mas eu, particularmente, utilizei até quase o 3º mês de vida, porque o bebê nasce com a fontanela aberta, né, gente? Então, assim, quer queira ou não, é uma proteção a mais, né? As luvinhas, você também pode estar utilizando por essa faixa aí de até 3 meses, até porque tem um detalhe, não só o frio nas extremidades, mas o bebê, você tem que estar olhando sempre a unha, porque ele se arranha, né? Então, a luvinha também serve como proteção. Já as meias, no meu ponto de vista, são as peças que você utiliza por mais tempo, né? O bebê, ele vai ficar sempre mais com as extremidades dos pezinhos geladas do que as mãos. A gente percebe isso quando vai passando, ele vai ficando maiorzinho, o friozinho parece que se concentra mais no pé, né? Então tem bebê que dorme de body, sem calça, mas ele dorme de meia, porque o pezinho fica frio. E a maioria dos bebês, assim, a mãe não gosta muito de estar enrolando a criança, né, embrulhando um monte de pano, né? Então acaba que a meia é uma das peças mais funcionais do enxoval. Invista na meia do seu bebê. Beth, olha só, uma amiga minha sócia, inclusive, na Feira Infantil My Kids, a Vivi Prado, que acabou de ter uma bebê, a Heleninha. Maravilhosa, a Vivi. E ela também, e a filha também. Nossa, muito lindas as duas, né? Sim. Ela também esteve aqui contigo, fazendo atendimento personalizado, e também escolheu o enxoval da Heleninha, direto aqui da Bagatela. Quer ver? Mais um episódio do Meu Momento Mamãe. Estamos aí finalizando o enxoval da Heleninha. E hoje eu tô aqui na Bagatela Baby, gente, juntamente com a Elizabeth, que vai me dar uma super ajuda para esses ajustes finais, né? Verdade. Tô ansiosa. Eu não poderia ficar de fora, gente. Você acha um acontecimento desse? Chegar da Helena, jamais. E tem eu ficaria de tanta fora. peça linda, gente. Eu vou mostrar um pouquinho do que tem aqui pra vocês. Tem muita coisa também pronta entrega que eu acho super bacana. Exatamente. A Bagatela, gente, é uma loja de bebê que se preparou para atender você na sua necessidade do personalizado, tá? A gente vai dar vida ao seu sonho. E o que não poderia faltar, claro, porta-maternidade. A Elizabeth estava me mostrando aqui 2 opções lindas. Esse aqui tá em fase de acabamento e eu já amei, porque eu também amo peças diferentes, peças com bordado à mão. E é o que eu sempre falo, eu estou em busca de peças que a Helena possa usar por muito tempo. E tem esse outro aqui também que eu achei lindo, diferente. São 2 propostas bem diferentes, né, gente? Aqui a gente tem todo o romantismo, a simplicidade do bastidor, aquela coisa de vovó, bem romântica mesmo, trazem toda uma atmosfera, né, um acolhimento maior. E aqui a gente já tem um quadro mais austero, mais imponente. Vê que ele é feito todo em forração francesa, mas a gente deu um toque mais peculiar, mais personalizado, fazendo uma pátina, né? Além do bordado com as iniciais do bebê, essa logo foi desenvolvida para essa mamãe dentro da proposta do enxoval do Adam. Ficou lindo o resultado. Trabalho todo manual, né? Todo manual, gente. Desde cobrir a caixa, o bordado. Vocês estão vendo que tem um LED aqui dentro? Super interessante. E essas são apenas 2 propostas da Bagatela. A gente também trabalha com resina, muito mais. Traz pra gente a sua ideia, que a gente vai desenvolver juntinhas, mamãe, eu e você. E então, para finalizar, eu gostaria de convidar você, mamãe, que está em casa nos assistindo,
a vir viver essa experiência Bagatela Baby de atendimento. Marque o seu horário conosco através do nosso telefone e das nossas redes sociais e venha conversar, vai ser um enorme prazer. Eu garanto que a gente vai desmistificar e tirar muitas dúvidas que você tem aí com relação ao enxoval do seu bebê. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Venha! O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. Às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Enquanto você reúne a família para o almoço, às 11h35 sintonize no Ronda, com Silas Freire, onde a notícia é levada a sério e a comunidade tem voz ativa. À 13h é a vez do Agora Brasil, trazendo as últimas notícias do país e do mundo para que você esteja sempre bem informado. Em seguida, já esquentando para a programação da tarde, o Agora Piauí, que destaca os principais acontecimentos políticos do estado. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade. E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 7h da noite, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível. E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. Ser criança é mergulhar em um mundo de descoberta e de transformações todos os dias. É nessa fase que a criatividade se expressa, que surgem os primeiros afetos e que se alimentam os medos fantasiosos. Por isso, cuidar da saúde mental dos pequenos é de suma importância. Nós convidamos a Ana Cristina, servidora pública, mãe do Pedro Henrique, de 5 anos, para uma sessão de psicologia infantil com a psicóloga Mayra Beatriz. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a Mayra, sou psicóloga infantil, trabalho com abordagem de análise do comportamento aplicada, tenho especialização nessa área, né? E tô aqui para ouvir você, né? O que você tem de demanda, né? Por que você resolveu procurar, né? Um psicólogo infantil? Bom, eu acho que todo mundo devia fazer terapia, todo mundo devia ir atrás de um psicólogo, porque a gente tem várias questões, né? E até mesmo para ajudar nossos filhos, a gente tem que primeiro se ajudar, né? Tem que se curar.
Então, foi através de uma necessidade que aconteceu, que foi uma separação que houve, né? E o Pedro Henrique apresentou comportamentos por causa disso. E então, aí eu vi essa necessidade de trazer, de ir atrás de um psicólogo para ajudar, porque ele estava com muita dificuldade em expressar os sentimentos dele. Como ele era muito novinho, ele não sabia, então era chorar, era jogar coisa no chão, e eu não sabia como lidar com aquilo. Sim. Quantos anos e qual foi o tipo de separação que aconteceu? Ele tinha 1 ano e 6 meses, né? Aí o pai dele saiu de casa e ele ficou só comigo. Ele era louco, ele é, né? Louco, alucinado pelo pai. Então ele sente muita falta. Então isso é uma demanda até hoje que eu vejo, né? Que ele sente. Quantos anos falta. atualmente ele tem? O Pedro Henrique, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Ele ainda apresenta esses comportamentos de irritação, né, de jogar as coisas no chão, como forma de sentir falta do pai? Apresenta, principalmente quando é contrariado, quando passa muito tempo sem ver também, né? Ele ainda apresenta esse tipo de comportamento. Mudanças, quando ele dormia a noite toda e começou a despertar, ele começou a demandar mais, me chamar mais, me procurar mais, porque o Pedro Henrique sempre foi muito, como é que eu digo, independente. Muito independente. Aí até eu deixava ele tomar banho, ele passava, ficava brincando horas ali. E agora, mamãe, me ajuda. Mamãe, me ajuda, vem aqui, quero. Começou a demandar, chamar mais Como que atenção. Vocês abordaram isso com ele? Porque ele era muito novinho. Então até a dificuldade mesmo de abstração do que vocês iriam falar é mais difícil, né? Mas como que você abordou desde o momento da separação até os dias atuais? No começo a gente não falou nada, né? Depois a gente não falou junto, cada um falou separadamente, né? E é uma das coisas que não foi muito legal, mas como o convívio é muito, muito difícil, então ele nota. Então a gente vê, eu tento disfarçar mais, né, pra ele... Hoje, né, com 5 anos, ele já consegue ter uma visão ali do ambiente, como tá sendo feito, conduzida aquela relação, né? Sim. Então, entra aquele ponto que a minha mãe fala de uma forma, meu pai fala de outra, né? E meu pai deixa, minha mãe não deixa. Sim. E isso é muito confuso na cabeça da criança, né? O processo de separação, ele já é difícil, porque ele nasceu, conviveu por um período com vocês no mesmo ambiente, houve essa ruptura, né? A ruptura, ela pode ser uma forma mais leve, desde que os pais saibam conduzir, né? Então, falar juntos, não é o falar caso. a mesma abordagem, né? Porque, como foi falado em momentos separados, às vezes a condução do outro foi diferente, e isso pode estar confundindo a cabecinha dele. O próprio desenvolvimento, ele traz a própria maturidade da faixa etária, né? Os 2 anos, a criança, ela começa a se impor mais. Então, eu acredito que o surgimento das birras somaram, né? Porque os 2 anos ele vai começar a formação da sua personalidade, ele vai começar a se impor os seus desejos, a sua vontade. Claro, o adulto que vai estar ali, ele vai estar conduzindo para que ele consiga, né, ir para o caminho correto. Não pode deixar tudo, vai estabelecendo limite e vai deixando também algumas escolhas. Para os 3 anos, né, ele vai formar a questão do ego, assim, eu sou o centro de tudo. Aí veja, nesse processo, né, a relação
conjugal que não existe mais, mas existe uma relação de pai e mãe ali, e não está sendo conduzido da melhor forma, ele começa realmente a somar com o próprio desenvolvimento. Então, se os pais não estão alinhados, né, eles vão encontrar muitos conflitos e problemas também no comportamento dessa criança, porque ele não vai passar dessa fase. Porque tem lá os 2 anos que ele quer tudo do jeito dele, aí vai para os 3 anos que é tudo ele, é o centro das atenções, e muitas vezes não tem, porque o pai está fora de casa, ou porque o pai está ausente, ou porque a mãe está trabalhando. Então até essa forma também de atenção, como é dividido, Ana? Como que é dada a atenção, mesmo o pai estando fora? Porque ele fica com você. Sim, o tempo ele fica maior é com você? Sim. É feita alguma divisão de tempo, de semana? Não, ele passa o tempo todo comigo. O pai vê só no final de semana, só sexta, sábado e domingo. Pega na sexta e devolve no domingo. Então é pouquíssimo tempo que fica, né? Então sou eu que ensino a tarefa, que levo pro judô, pra natação, pras consultas, que faço toda aquela rotina, né? Aquela que ensino a tarefa, que é outra coisa que... Que entra também, né? A dificuldade ali de manejar. Que entra, porque o meu medo é de ser, como sou eu que tenho que estabelecer mais limites, como sou eu que estou mais presente, meu medo é de ser dura demais. Eu sei que meu filho me ama, né? Sim. Eu sei, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas ele demonstra, ele verbaliza mais que ama o pai porque passa... É divertido. É divertido. Passa mais tempo brincando, porque não tem essa rotina que tem comigo. E eu tenho que ser mais dura, né? Mais rígida. O Pedro Henrique, ele tem 5 anos e ele é homem, ele vai crescer. Então eu tenho que me impor. Não estou falando de bater de forma alguma. Eu estou falando mesmo de estabelecer limites, dizer não, que ele se frustre, não tem problema nenhum. Exato. Que assim, a dificuldade maior dos pais é ver a criança chorar. Não, né? Ou ver a criança expressando ali de forma ainda desregulada, né, a sua irritação, até porque, como eu tô falando pra você, esse lado emocional, ele é construído, né? Então, ajudá-lo a verbalizar o que ele sente de forma apropriada sem precisar, né, se jogar no chão, jogar as coisas, isso já ajuda. Substituir, então se eu estou brava, eu consigo verbalizar isso, além de jogar as coisas no chão, o que eu posso fazer? Né? Então a gente pode estar ensinando para ele técnicas de autorregulação, pedir um momento, né? Escolher um cantinho onde ele possa se direcionar, onde ele possa chorar lá, tomar uma água, pedir um banho, pedir uma pausa também. Antigamente era bem mais difícil. Hoje a gente tem um livro que é o Monstro das Cores, né? Que ele fala que as emoções ficam muito confusas, né? E o Pedro Henrique, ele não é muito de falar das emoções. E eu digo que eu não digo nem se é genético, porque eu também não sou e o pai também não é. Então é uma preocupação. E vocês são o ambiente dele. Exatamente. Né? Então a gente está falando de uma criança que ainda o social é muito voltado para a família. Sim. Ele não tá, por mais que ele iniciou, né, o período escolar e ele também tem acesso a outras pessoas, mas você e o pai ainda o reflexo, né, dele. Então a forma como vocês se comportam também reflete um pouco da forma como ele deve se comportar. Não, eu mudei totalmente, porque eu acordava, eu não falava. E eu digo, meu Deus do céu, meu filho vê isso. Hoje eu acordo já cantando, sorrindo. Porque eu sofri muito, porque eu não expressava, não falava meus sentimentos. Então eu não quero isso pro meu filho. Então um dos motivos também que eu procurei é a psicóloga, a terapia, para ajudar a ele se expressar. E hoje ele já diz, ontem mesmo ele falou, mamãe, eu tô confuso, que é falando do livro, né? Que não sabia o que ele estava sentindo
né? E aí entra você, porque a emoção, ela vai muito do que aconteceu antes, né? Olha, filho, o que aconteceu antes que você está confuso? Ah, mamãe, eu estava na atividade, estava muito difícil, né? Então, você está frustrado, você está cansado, você precisa de ajuda, vai nomeando de acordo com o que? Faz ele fazer essas análises do que aconteceu antes, para ele poder reconhecer as emoções. Nessa idade ele já consegue reconhecer, nomear no outro, mas ele também precisa voltar para si. Ele já diz, que tá com raiva. Por que você tá com raiva? Aí ele não sei, ele ainda tem essa barreira que ainda a gente está tentando melhorar, né? Melhorar. Autopercepção. Exatamente. Então, faz sempre esse link do que aconteceu para ele entendendo e fazendo sempre perguntas. Os pais, eles sempre estão preparados para dar respostas. E eu digo assim, a gente tem que perguntar. Mesmo a gente já sabendo as respostas, a gente tem que perguntar. Filho, o que estava acontecendo antes? Ah, estava acontecendo isso. Então, se aconteceu isso, você acha qual emoção você está sentindo agora? Qual sentimento você tem? E agora, como que a gente pode reagir diante disso? Então, pequenas perguntas vão nos ajudar a nortear essa criança e dar esse senso também de autoconhecimento. Porque autoconhecimento é quando eu sei o que é aquilo que me deixa feliz, aquilo que me deixa triste, até onde o outro pode ir, até onde eu posso ir no outro, até onde está confortável para mim. E ele vai aprendendo. As birras, elas vão sempre existir, só vão mudando a forma de existir. A gente adulto também, às vezes, apresenta algumas birras. Então, a gente vai só mudando a forma de apresentar. Então, a gente quer o quê? Um garoto que cresça com autocontrole, que ele não seja explosivo e que a forma como ele apresenta hoje, né, ela seja modelada para se apresentar de uma outra forma. Eu estou com raiva, eu respiro fundo, né? Eu respiro fundo, peço uma pausa para depois eu conseguir expressar o que eu estou sentindo de uma forma mais adequada, tá? Então, trabalha nesse processo de autorregulação e aí a própria identificação ajuda na questão da saudade, da ausência que ele pode estar sentindo e pode estar espelhando com outros comportamentos, como, por exemplo, dizer que gosta mais do pai, né? Alguma coisa nesse sentido. E você também mudar a sua postura. A gente fala muito que existe o pai que é permissivo, o pai que é autoritário, né? O pai que é negligente e tem o pai que é participativo, que é um equilíbrio entre ter autoridade, né? E também deixar o filho decidir algumas coisas. Porque aquele pai que é negligente ou aquele pai que é permissivo, ele deixa tudo, a criança fazer tudo, negligencia os sentimentos, tudo. E aquele pai autoritário, ele também negligencia as emoções daquela criança, é abafado para dar lugar à voz dele, ao que ele quer naquele momento. E aí a gente tem que encontrar essa balança, que é a parte mais difícil, né, Ana? Para mim é justamente entre autoridade e ser um pai participativo. Que aquele pai participativo, ele vai dar limites no ponto certo, mas ele também vai deixar a criança fazer escolha, decidir algumas coisas, ter controle de algumas coisas. Por exemplo, você quer fazer atividade de matemática ou português primeiro? Eu tô dizendo que ele vai fazer atividade, mas ele pode decidir por onde ele quer começar. Os pais, eles têm uma dificuldade de entender um pouco como que eles podem dar essa permissão para a criança participar também de alguns momentos. Para eles assim, não, mas vai passar por cima da minha autoridade? E a gente quer, na verdade, equilibrar. Por quê? Porque se o pai ele é só autoritário e ele esquece de dar possibilidades para a criança, ele não trabalha a autonomia, a autoconfiança. Porque a criança, desde pequena, ela sempre vai dizer assim, eu consigo, eu consigo. Aí vai 4 anos, 5 anos, com 6 anos ele começa a duvidar das próprias capacidades, porque o adulto ele vai sempre podando muito. Não deixa que senão você vai melar. Deixa que eu faço. Não deixa que senão você vai queimar, vai quebrar, vai não sei o que, vai se cortar. Então você vai sempre podando a autoconfiança da criança. Então o pai participativo, ele tenta equilibrar. É pra cortar, mas corta com uma faca que não se machuque, por exemplo, adequada. Sem ponta, mas ele vai participar daquela dinâmica porque você demonstra que você confia nele e que ele é capaz de realizar. Então, é esse equilíbrio, Ana. Então, assim,
se você é uma mãe que tá a maior parte do tempo com seu filho, tem muitas obrigações, né? Tem que dar limites para criar uma pessoa responsável, né? Mas também você precisa dar lugar para essa mãe divertida. Então tem a mãe autoritária, a mãe com muitas responsabilidades do dia a dia com aquela criança, mas também uma mãe divertida. A maior dificuldade é ser justamente a mãe divertida, porque como é muita, vamos dizer, a rotina, né, para ser seguida, a parte de ser divertida realmente é a mais. Mas eu costumo dizer que a gente pode incluir, inclusive, rotinas. Então, assim, você vai dar um banho, pode ser o banho mais divertido que tem, sabe? Você vai vestir, você vai brincando de pular na cama, fazer cosquinha e pegar e depois veste, né? Então, vai pentear, pode ver um filmezinho no final do dia, né? Que já vão dormir. Inventa que vai fazer um cinema, vamos fazer pipoca junto. Porém, ele precisa também desse olhar de brincar, né? De uma mãe divertida, uma mãe que, além de guerreira, que uma mãe batalhadora, mas também uma mãe que criou memórias afetivas. Sim. Sabe? Que aí ele vai sempre lembrar, eita, a gente fazia isso juntos. Eita, minha mãe brincava disso comigo. Então é isso que a gente quer, né? Que essa criança ela desenvolva esse lado afetivo, social, né? E que ele encontre isso também em você. Ana, muito obrigada, viu? Adorei receber você. Eu que agradeço. Espero ter contribuído uma parte aí desse rapazinho e ter ajudado. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu cheguei aqui, até a doutora Mayra, né? Já são mais aí de quase 4 anos que o Davi faz terapia aqui com a doutora. E a gente chegou aqui, inclusive, por uma demanda que ele tinha de atraso de fala. O Davi foi um bebê que completou 1 ano logo após que veio a pandemia, né? Um bebê de pandemia. Então ele teve um atraso de fala bem significativo. E aí eu trouxe ele aqui na clínica, onde ele foi acompanhado por uma fono que logo na sequência encaminhou a gente para a doutora Mayra, que é a psicóloga. Mas assim, doutor, o que muita gente até hoje me pergunta, acredito que é a pergunta que eu mais recebo em relação à terapia é: o Davi tem algum problema? O Davi tem alguma condição? Por que o Davi faz terapia? E assim, até então, né, até agora, o Davi nunca foi diagnosticado com nenhuma condição, com nenhuma doença. A gente faz esse investimento na terapia porque realmente as sessões, meu Deus do céu, nos ajudam muito, parece milagre, nos ajudam muito em casa e acaba ajudando não só ele, mas a mãe aqui também, viu? Sim, né, Suiane? Muito prazer estar aqui conversando com você hoje, né? Falando do nosso pequeno, que é lindo demais. Mas sim, as pessoas elas ainda não entendem um pouco como é o trabalho do psicólogo infantil, né? E assim, o trabalho do psicólogo ele vai muito além de tratar um transtorno, por exemplo, ou conduzir um transtorno. Claro, hoje tem mais evidência as terapias voltadas para criança com algum atraso, mais direcionado para um transtorno. Mas a gente recebe muitas crianças. A criança, ela tem alguma dificuldade social ou emocional, os pais eles já podem direcionar um psicólogo. Ou a criança, ela passou por uma perda, um luto, né? Uma separação, tá com dificuldade de socialização, então ela pode estar se direcionando para um psicólogo, para que ele possa ajudar, né, os pais nessa condução da melhor forma possível. Nada melhor do que um profissional, Nada né? melhor, é verdade. Capacitado para direcionar vocês. No caso do Davi, ele também não entrou em nenhum desses casos, né? Mas aí entraram outras questões socioemocionais, até no convívio social dele com outros coleguinhas, que é o que a gente vem trabalhando atualmente. Exato, e assim, frisar também que está dentro do desenvolvimento da faixa etária do Davi, mas que eu fui ajudando a Suiane a como conduzir para que o Davi pudesse se expressar melhor, né, emocionalmente, pudesse interagir de uma forma mais adequada, sendo que era mais um suporte para ajudá-lo naquele ambiente ali. Então, quando o Davi ele foi direcionado a mim após a intervenção da fono e eu fiz a avaliação, ele realmente já não apresentava mais déficit
déficit na parte da linguagem, né? Mas a gente trabalhou a questão do tempo de espera, o brincar compartilhado, a tolerar perder durante jogos, A frustração, né? né? A lidar com as frustrações. E o Davi, ele foi passando essas fases e hoje ele é um rapazinho que sabe muito bem as emoções, sabe identificar no outro, nele. Ele sabe conduzir quando a mãe faz uma carinha, né, Suiane? Ele sabe conduzir, mamãe, vai passar, logo vai pra alguma coisa, você volta logo. E ele tenta, né? Ele tem essa questão da empatia, da reciprocidade, que são pontos importantes na hora de uma socialização, da questão socioemocional. Então, quais são as queixas mais frequentes trazidas aqui em consultório? Geralmente é sempre o atraso. Atraso de linguagem, atraso social, desfraude, né? Nascimento do irmão, luto. São muitos, né, as procuras, as demandas que surgem. Aqui, a maior demanda mesmo são atrasos muito significativos no desenvolvimento, como, por exemplo, brincar simbólico, interação social, permanência do tempo sentado, né, que afeta na escola, afeta em vários ambientes. Então, a gente recebe essa criança, a gente faz uma avaliação, como o Davi também teve, né, uma avaliação para sondar mais como que tá os déficits e também as habilidades que aquela criança tem. Lembro que eu trouxe o Davi aqui com um problema de desfraude, também para desfraudar, né? Ele teve um problema muito forte de constipação. Eu até lhe trouxe que achava que o desfraude era algo mais natural, mas como ele teve esse problema de constipação, eu precisei entrar com esse desfraude. Quais são as técnicas, como é que é trabalhado? Eu sigo a análise do comportamento, a minha abordagem, né? A psicologia, ela tem várias técnicas, né? Mas a minha escolhida é a análise do comportamento. Eu tenho especialização também na análise do comportamento aplicada. Então, a análise do comportamento, ela tem várias técnicas para a gente ensinar ou reduzir comportamentos. Com o Davi, cada tratamento é muito individualizado. A gente verifica a criança em casa, quais são os comportamentos, por que ela não está conseguindo fazer esse desfraude, né? O Davi, ele é um garotinho que já tinha faixa etária, mas que tinha esse problema, né, de constipação e que foi tratado junto com a parceria de um outro profissional, que foi a gastro, né? Isso. Tratando esse problema do intestino, né, com a gastro, e a gente estava tudo resolvido. Eu falei assim, Mayra, tá tudo resolvido. Esse problema da constipação foi resolvido. Aí entra as minhas técnicas. A gente usa, né, a modelagem, que é uma técnica da análise do comportamento, né, que a gente vai aproximando a criança de forma sucessiva. Então, quais são os passos? Os passos é muito individualizado. Primeiro eu vejo como que a criança está fazendo naquele momento, aonde, né, quem está presente, aí eu vou entendendo tudo como que está acontecendo e eu vou desenhando pequenos passos. O Davi me ajudou muito. Então a gente fez a escadinha do sucesso e cada degrau tinha uma exigência que ele desse conta. E aí a gente foi conseguindo até, lembra que a gente primeiro era no banheiro, abaixado, depois ele sentava no vaso de fralda, de forma bem confortável para ele, até ele conseguir tirar, sentar e realizar a necessidade sem precisar de nenhuma ajuda ali com a fralda ou algo nesse sentido. Então o Davi, ele foi me dando a aval de quando ele estava confortável, quanto ele estava confortável com cada situação. E aí eu ia dizendo, Davi, ó, o próximo passo é esse, você dá conta? E o próximo, o que a gente faz? Então eu fiz 5 passozinhos com ele e ele foi dando conta e cumprindo. Então é uma técnica que eu uso para fazer o desfraude, mas cada passo é muito individualizado. E é impressionante que hoje o menino faz cocô até no avião, gente, até com o avião em movimento, o menino hoje faz generalizou, cocô. Né, Suiane? Total, porque, gente, a demanda mais recente que eu trouxe aqui para a doutora, né, o Davi, ele é uma criança que ele já fala muito, ele fala, ele se expressa, ele consegue dizer tudo que acontece no dia dele, né, ele diz quando ele tá triste, quando ele tá feliz, o motivo, ele sabe muito se expressar. E aí, ele começou a querer chamar a minha atenção falando. Tipo, se ele estiver falando comigo e chegar uma pessoa e não obedecer que ele tá falando comigo e se intrometer na conversa, querendo falar comigo, ele já fica super chateado.
Aí ele já quer aumentar a voz para dizer que é ele que estava ali falando. Para concorrer, né? Para concorrer. Da mesma forma acontece que se eu estiver falando com alguém e ele quiser falar comigo, ele já chega falando mais alto ali, querendo a minha atenção. Esse comportamento, ela traz a tríplice de contingência, né? Que é antecedente, comportamento e consequência. Então, a consequência é que vai manter esse comportamento. Por exemplo, se o Davi, ele fala mais alto porque ele quer que a outra pessoa pare de falar para ele falar e você para tudo que está fazendo e dá atenção, a tendência é que ele faça isso mais vezes. Ele querer falar não é um problema, às vezes é a forma como ele quer falar, né? E quais as consequências ali, porque às vezes está num assunto importante com alguma pessoa e ele precisa esperar. Então, o ideal é que você converse baixo, converse com essa criança, explique essas regras, né? Quando ele quiser falar com você e for algo muito urgente, pedir com licença para que você possa dar atenção para ele, porque é uma civilidade, é um comportamento apropriado. Pedir com licença para falar. Depois você vai, quando o Davi estiver automatizado, todas as vezes que você estiver conversando e ele pedir com licença, a gente vai para um segundo estágio, que é, Davi, horas você vai pedir com licença e a mamãe vai ouvir você, e hora você vai pedir com licença e eu vou dizer assim, só um momentinho, Davi. E aí você vai aumentando a exigência até que o Davi vai conseguindo fazer essa discriminação, sabe? De quando e onde, porque o adulto é assim. O adulto, ele se aproxima para falar algo, pedir com licença, se ele sentir que é o momento apropriado. Se ele achar que é uma conversa muito importante, ele não vai pedir com licença, ele vai aguardar o momento para depois se introduzir e falar. E é essa mesma discriminação que a gente quer que o Davi cresça tendo, né? Ele vai aprendendo a discriminar como ele deve se portar e em que momento ele deve falar e tudo. E assim, claro, você é a mãe dele, você é a pessoa que ama no mundo, assim, mais ama no mundo, e ele quer atenção, né? Mas aí é importante a gente equilibrar e ensinar pra ele essas regrinhas. Não frustrar da criança, tipo, se espernear, gritar, chorar, ter aquele momento explosivo na hora que ele é contrariado com alguma coisa. E é normal, né? Muitas crianças vão apresentar esse comportamento de frustração, é a forma como ele tem para talvez ganhar aquela coisa que ele quer, porque geralmente a frustração ela não é só isso, mas geralmente está associada a querer algo ou evitar algo. Tipo, eu não quero fazer isso, e aí eu já disse, aí é onde mora o problema também de algumas situações do adulto. O adulto, ele não está preparado para ouvir a criança, para escutar o que a criança tem para dizer. E muitos adultos também acham que a criança ela não tem o direito de não querer fazer algo. Lembrando sempre de estabelecer o limite, né, de coisas que ele vai ter que fazer mesmo sem ele querer. O adulto é assim, né, mas tem coisas que a criança ela poderia ter o poder ali de não fazer. Sim. Ou de reorganizar ali aquela situação. Então, o primeiro ponto a criança depende muito da faixa etária, mas tem essa maturidade de querer algo ou de recusar algo, certo? E o adulto, às vezes, a criança falou primeiro assim, não, eu não quero comer agora. E o adulto insistiu, você vai comer agora. E aí a criança começa a chorar, se jogar no chão, espernear. Aí é o momento que o adulto resolve o quê? Parar. Então, às vezes, o adulto, ele acaba ensinando sem querer que a fala não vai funcionar, mas que se eu me jogar no chão e espernear, eu vou conseguir o que eu quero. Então, ter esse cuidado de não ficar ensinando o seu filho que ele sempre vai ter que iniciar uma sequência de inadequados, né, um pico, até chegar num pico mesmo muito grave, a ponto da mãe ceder ou não deixar, ou não entregar, ou entregar o item após aquela sequência de inadequados. Se a sua criança vai passando por uma loja e quer alguma coisa e você resolve dizer não, e ele começa uma sequência de comportamentos inadequados, o ideal é que você não entregue mais o item naquele momento. Aguarde a sua criança se acalmar. Se você não sentir a vontade, você pode sair daquele local, né, ir para um local mais tranquilo, para que você consiga aguardar que ele se acalme. O primeiro passo é esse.
Se todas as vezes que ele se irritar e você entregar o brinquedo naquele pico de inadequados, a tendência é que ele faça isso mais vezes. Sempre quando você sair para uma loja, para um shopping, você não vai comprar nada para criança, você tem que se antecipar. A previsibilidade é importante, os combinados são importantes. Filho, ó, eu não posso dar um brinquedo para você, mas eu posso deixar você escolher um lanche preferido. A gente pode lanchar o que você quer. Então isso já pode antecipar os comportamentos inadequados, combinados, sempre antes, tá? Vai fazer uma atividade escolar e a criança, você já sabe que a criança não gosta. Pontos importantes, são atividades que ele vai recusar, com certeza. Cuidado com atividades antes que ele faz que são preferidas. Organiza a rotina para que a criança tenha todo dia aquele ambiente para fazer as atividades, que ele não tenha acesso a coisas preferidas antes da atividade, só depois. E se a criança ela não quer fazer, você dá um tempinho, mas deixa ela sentadinha lá e sinaliza para ela, olha filho, vou esperar você, dá um minutinho aqui, mas ó, quando você resolver fazer, me avisa, que aí a gente termina e a gente vai para outra coisa preferida que a gente combinou, lembra? Então sempre com antecedência ajuda a criança a se regular e saber como que ela vai agir, né? E quais as opções que ela tem, né? E isso já reduz muitos inadequados. Então é combinado, certo? Com o que vai acontecer. Sempre com antecedência. Com antecedência. E depois que acontece o inadequado, é esperar a criança se acalmar. Para depois você fazer uma conversa, um combinado, mas deixa a criança se regular, se acalmar, porque os pais eles têm muita dificuldade de ver a criança chorando. Então o que eles querem? Parar de forma imediata. E parar é entregar ou retirar a criança de forma muito imediata da situação que causou a irritabilidade. Eu até não tem como não tocar nesse assunto de uma coisa que aconteceu recentemente, né, no mês passado, no caso de uma criança que morreu por bullying na escola. E eu queria que a gente orientasse de uma forma os pais nesse início, né? A gente sabe que na fase escolar isso é uma coisa que a gente não consegue evitar. A criação é muito relevante, a criação, quem está em torno. Quando eu falo de estilos parentais, né, é onde a gente vai fazer a diferença. Então, você é uma mãe que você escuta o Davi, que você faz combinados, que você dá limites, né? E o Davi, ele fala tudo pra você. Então, ele nunca vai sentir medo de falar algo pra você. O primeiro ponto é isso. O estilo parental ele vai influenciar de forma bem considerável, né? Então, o bullying na escola ou em outros ambientes, eles vão acontecer. As escolas, elas precisam estar muito atentas e fazer um trabalho de psicoeducação mesmo nas escolas com relação a isso. Eu acho que ainda falta muito. Deixa muito a desejar, né? Elas não conseguem acompanhar muitas vezes. E quando acontece, a própria escola não sabe o que fazer. Como que foi esse o caso? A escola se omite, né? Diz que a família que tem que procurar as providências e não é bem assim. Não que a família também não tenha um papel importante nessa fase, mas, primeiro, a família saber quem é o seu filho, conhecer de fato o seu filho, ter uma aproximação, né? De conviver, de falar, de se abrir, porque aquela criança que ela está praticando o bullying, o pai sabe quem é. O pai daquela criança que está praticando bullying, ele conhece o estilo de filho. E muitas vezes são pais que, às vezes, são negligentes e autoritários. Muitas vezes, né? São pais que veem o filho fazendo alguns comportamentos e deixam passar batido. Ou que agem de uma forma tão autoritária a ponto de usar violência, né, coerção física, verbal. E aquela criança, ela entende como é que ela deve se comportar também nos outros ambientes, porque é assim em casa. Então a construção daquele indivíduo é que vai fazer a diferença nos outros ambientes. Ao mesmo tempo, aquela criança que ela sofre bullying, ela geralmente é uma criança que não tem aceitação, é uma criança que muitas vezes não tem habilidades sociais, é uma criança que não tem autoconfiança. Por quê? Por conta da criação também em casa. Então, veja, são dois extremos. Geralmente, não que não aconteça com outras crianças, mas geralmente são dois perfis. Quem pratica o bullying é aquela criança que recebe muitas intervenções desproporcionais em casa,
E quem recebe o bullying é aquela criança que não tem autoridade em casa, que não é participativo, que é muito sempre cobrado, que não tem uma relação social com outras crianças, com o meio social, é aquela mais introspectiva, mas é decorrente do ambiente. Tanto é que quando acontece esse praticante do bullying faz com alguma criança que tem autoconfiança, que sabe se portar, que tem uma relação com os pais boa, bem estabelecida, é cortado na mesma hora. Porque ele procura o pai, porque ele se impõe, ele retruca o agressor, ele procura as autoridades, então ele tem uma outra posição. Entendi. Não, assim, ninguém tá livre de acontecer isso nos ambientes. Mas se você tem autoconfiança e você tem as habilidades corretas, social e emocional, você vai saber se portar quando você vê alguma agressão sendo direcionada para você. Que é isso que eu fortaleço o Davi. Eu quero que o Davi ele saiba se portar. Então, quando alguém praticar algum tipo de bullying, como que o Davi deve se portar? Né? Então, ele deve falar para as pessoas, autoridades ali do ambiente, para você, porque você vai tomar com certeza uma atitude imediata. Não vai ser algo que vai ser abafado. Entendeu? Então, assim, é muito triste e é muito preocupante. Por quê? Porque a gente tem crianças também que têm algum atraso, como dentro do transtorno do autismo, né? E elas têm realmente alguma dificuldade, às vezes, de entender que o outro está sendo irônico, que o outro está praticando bullying com ele. Mas aqui na sessão, os garotinhos, eu já dou nome aos bois, né? Então, eu já falo essa palavra. Eu cito as situações que podem ser consideradas, para que eles fiquem alerta. E aí entra também a educação em casa, a educação dos profissionais da equipe, se seu filho for acompanhado, para preparar essa criança para esse ambiente, porque ele vai encontrar. É verdade. Mas aí eles vão saber lidar com aquela situação. Então é isso, eu acho que a educação ela transforma. Você conversar com o seu filho, ter um diálogo aberto, né, objetivo, o seu filho ele vai estar preparado para essas situações e ele vai saber como lidar e como reagir. É isso, acho que o ensinamento maior que você traz aí é conheça seu filho, né? Conheça seu filho. Conheça seu filho. Porque aí você vai saber desde a dificuldade social a comportamentos que não são tão legais. E, além de conhecer, como intervir, não deixar passar. Vá lá e faça esse investimento na terapia com seu filho, né? Leve ele para algum acompanhamento. Não deixe isso se estender muito, né? Então, a criança, quando ela começa comportamentos, por exemplo, de agredir o outro, começa ali com 5, 6 anos. Começa e se não procurar ajuda, isso vai se estendendo mais e mais, a ponto de gerar coisas muito mais graves, como agressões físicas a outros, causando danos muito irreversíveis, né? Como, enfim, morte, enfim, é isso. É isso, obrigada, doutora. Obrigada pelo convite, espero ter contribuído. Maria, demais, um bate-papo maravilhoso, tenho certeza que a gente pode ajudar aí muitas mãezinhas que estão assistindo, obrigadão. Feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha, né, dona Valdirene e a dona Dulcimar, que é minha segunda mãe, que é minha madrinha, então para elas um beijo. Há 39 anos, o mundo era outro. Nós também tínhamos outro nome, outra marca, outra forma de existir. Estamos em evolução. Agora temos um meio de informar, de comunicar, de entreter, de divertir, meio de interagir. O meio está completo. Uma nova tipografia. Novas formas e cores.
Outro tema pertinente, muito discutido no meio materno, é a educação. A relação escola-família. Como as escolas têm incentivado o gosto pelos estudos? E principalmente, como as escolas têm incentivado também o gosto pela leitura? E como isso tem sido aplicado em casa com os pais? Vem comigo que eu vou te mostrar. A relação entre família e escola permite um diálogo e o compartilhamento de responsabilidades, intervindo assim na melhora do comportamento da criança, oferecendo condições positivas para o desenvolvimento pessoal e acadêmico, que se constroem mutuamente. Ambas têm papel muito importante nessa formação do estudante até a sua compreensão como indivíduo e cidadão, que exerce direitos, que possui deveres e direitos. Então, o que a escola faz? Qual o papel da escola nisso? A escola incentiva, a escola confere meios e possibilidades para que eles possam se desenvolver e crescer. A psicologia está inserida no contexto escolar para dar o suporte ao aluno associado com a sua família. Eu sempre falo que o aluno ele tem que estar presente em uma tríade de suporte, onde ele é a peça fundamental e na base dessa tríade, que a gente chama um triângulo, fica a escola em um vértice e a família em um segundo vértice, fortalecendo toda essa estrutura. Quer dizer, a junção das duas partes faz com que essa criança, esse filho, o aluno, ele tem um desenvolvimento e um acompanhamento bem mais adequado. Sempre que necessário, a família deve procurar a escola, como também a escola procura a família, quando está havendo alguma divergência de aproveitamento. A criança não está tendo o seu acompanhamento adequado, o seu desenvolvimento adequado, como deveria ser. Nenhuma criança ela chega com limitações, ela cria limitações, então o suporte da família ajuda o desenvolvimento. É na leitura, é na escrita, nos numerais. Então, a escola dá o passo inicial e a família em casa dá o suporte necessário, que são o acompanhamento desse filho na hora dos exercícios, na hora da aprendizagem, na hora das brincadeiras, né? As brincadeiras supervisionadas, para que a criança possa ter e saber os limites dela. Quando a criança começa a apresentar dificuldades na aprendizagem, a professora é a primeira pessoa a ter essa visualização do processo, porque ela que está em loco todos os dias com a criança. E aí a escola entra em contato, a equipe pedagógica da escola entra em contato e faz uma análise de todo esse desenvolvimento. Chamamos a família, chamamos os pais, para que a gente mostre o que está acontecendo, dê o treinamento, o suporte adequado e a continuidade desse suporte, para que sempre o processo esteja sendo acompanhado de perto pelas duas partes. Com o apoio e incentivo da família, as crianças se tornam mais engajadas nas atividades escolares, faltando menos, apresentando melhor desempenho e estabelecendo uma boa relação com os professores e com os colegas. Nós ouvimos mães de alunos da educação infantil que deram seus relatos sobre essa relação escola-família. Eu sou a mãe do Arthur, de 5 anos,
e eu que acompanho as tarefas dele de casa. Como eu trabalho em home office, a gente tem uma rotina de sempre no final do dia, quando eu termino o meu trabalho, eu sento com ele para fazer as tarefas. O Arthur é uma criança relativamente tranquila. Tem dias que ele faz mais rápido, que ele gosta, ele tem muita afinidade com matemática, então às vezes ele quer começar a tarefinha de trás para frente porque ele sabe que o final é a parte de matemática, que ele tem mais habilidade, né? Tem dias que ele dá um pouquinho mais de trabalho, aí não quer fazer a tarefa, a gente tem que ter aquele jogo de cintura, mas eu acho a dinâmica da escola bem tranquila. Ele reclama às vezes, que principalmente às sextas-feiras, que acaba vindo uma atividade de leitura, uma ficha de leitura, uma caligrafia, alguma coisa a mais. Então ele brinca que é mais cansativo. Mas no dia a dia ele é uma criança bem tranquila de fazer as atividades. Ele sabe que durante a semana a gente tem os nossos horário para brincar, tem o horário da escola, o horário de voltar para casa, do parquinho, né? A gente tem o horário da leitura, então a gente tem esses horários bem estabelecidos, né? E eu vejo o impacto disso muito bom na vida dele. Eu vejo que ele é uma criança bem relacionada, é uma criança que tem um bom desenvolvimento acadêmico também, né? A gente tem essa parceria com a escola também, está sempre em contato com as professoras, com a equipe de psicologia da escola, o que ele precisa, a gente está sempre acompanhando, elas estão sempre sinalizando para a gente alguma coisa que precisa. É difícil, não é fácil, principalmente porque eu passo a maior parte da semana sozinha com ele. Então a criança, né, ela tem muitas demandas e a gente faz o que pode, a gente faz o possível para suprir, né, essas demandas dele, para que ele tenha um desenvolvimento pleno, né, para que ele seja uma criança feliz, uma criança que tenha um pleno desenvolvimento. E é isso, não é fácil, mas eu sinto essa responsabilidade, né, enquanto mãe, enquanto cuidadora oficial dele, né? Então eu sei dessa responsabilidade, da necessidade que ele tem, né, quando criança, e a gente está sempre buscando fazer o melhor, né, o melhor que a gente pode. Em algumas famílias, mães não conseguem acompanhar as atividades escolares, seja por conta da profissão, seja por falta de habilidade. E nesses casos, quando a relação mãe e filho acaba sendo prejudicada, é necessário pedir ajuda. Se os pais sentem dificuldade, não estão sabendo, a gente aprimora mais ainda. Só que a psicologia escolar, ela não é uma psicologia clínica de atendimento, ela é uma psicologia de supervisão. A gente observa, analisa a equipe pedagógica, e a psicologia escolar faz parte da equipe pedagógica da escola, e aí a gente faz, muitas vezes, quando necessário, a sugestão de acompanhamento externo. Quer dizer, os pais não têm condição, o pai trabalha de manhã e de tarde, a mãe trabalha de manhã e de tarde, não tem o descanso suficiente para sentar com a criança para ensinar. Em algumas situações é sugerido que se tenha um reforço escolar para essa criança, para se dar adequadamente o suporte. Os sinais iniciais que a gente pode observar é quando você não tem a paciência suficiente, você se estressa com os comportamentos da criança. Só que o estresse não é a criança que está causando, é o seu estresse próprio. E naquele momento você não está tendo a adequação de suporte. Então quando você começa a se estressar, a se zangar, a começar a brigar com a criança, porque a criança ela tem um desenvolvimento de memória. Ela não é a memória de um adulto que já está desenvolvida. Ela gradativamente, passo a passo, dia a dia. Às vezes os pais perguntam, poxa, meu filho está assistindo o mesmo filme, já a milésima vez que ele assiste o mesmo filme. Pois é, porque a memoriazinha dele é curta. Gradativamente ela vai aumentando. Então não adianta você, que já aprendeu, querer que uma criança aprenda de imediato.
Esses insights, eles vão acontecendo gradativo, dia a dia, dia a dia. A gente vai repetindo as tarefinhas, ele vai aprendendo, as tarefinhas vão aumentando, vai aumentando a dificuldade para a criança. E o suporte do pai é calma nessa hora, muita calma, muita paciência, porque você vai repetir para uma pessoa que está no processo inicial de aprendizagem tudo aquilo que ela precisa. Segurança, apoio familiar. Para que é melhor pai e mãe sentados, dividindo essa tarefa, sentados, ajudando seu filho no desenvolvimento dele. Então, para a criança, vai ser altamente satisfatório. Meu nome é Kaline, eu sou mãe do Arthur, de 14 anos, o Davi, de 10 e a Maria, de 5. Todos três têm uma rotina estabelecida, porque eu entendo que isso é importante para o bem-estar, para a segurança, para o crescimento da criança, crescimento saudável. Eles acordam por volta de 5h50, tomam banho, tomam café, vão para a escola, passam a manhã inteira lá, retornam, né, almoçam, descansam uns 30, 40 minutinhos e vão fazer suas tarefas. Eu não consigo acompanhar as tarefas escolares porque eu trabalho fora e eu pago a professora para fazer esse acompanhamento. Eles fazem as tarefas e depois das tarefas cada um tem uma atividade. Bom, Miguelzinho aqui com 5 anos, né, já fazendo infantil 5, com o apoio da escola, sempre apoiando, incentivando a leitura, com a biblioteca, com incentivo de acesso à biblioteca, contação de histórias. Então a gente termina trazendo aqui para casa também o que a escola passa, mas aqui a gente sempre teve o costume da leitura antes de dormir. A gente tem uma assinatura de receber livros mensais, então todo mês é uma alegria e uma festa pra gente ver o que é que veio de novo na escola. Quanto à parte mais didática mesmo, essa parte de conteúdo, a gente sempre está comprando ali um materialzinho que pode dar auxiliar fora as atividades da escola. Tem um reforço que a gente optou por fazer, porque na correria do dia a dia a gente termina às vezes não conseguindo dar atenção para as tarefas oficiais da escola. Sou a Rosana, a mãe do Matheus, uma criança de 5 aninhos. O Matheus é uma criança encantadora, dotado de uma sociabilidade admirável e inteligência também. Na escola, ele recebe constantemente elogios, tanto da coordenadora do ensino infantil, quanto das professoras que o acompanham, especialmente pela sua concentração e interesse pelas atividades escolares. No entanto, não podemos ignorar os desafios que enfrentamos. O Matheus ele tem demonstrado certa relutância em realizar as tarefinhas escolares, manifestando momentos de descontentamento e indisposição para realizá-las. Estamos cientes dessas dificuldades e temos tentado manter sempre um ambiente de muito apoio, de muito estímulo, com base na ludicidade, em jogos que possam estimular o Matheus para o exercício dessas atividades. Aqui no Reforço, a gente tem a nossa rotina, porque a gente busca estimular e desenvolver a criança a partir de onde ela se encontra. A gente parte de onde a criança está, aonde a gente quer que ela chegue. Então a gente tem rotina de leitura, de escrita para as crianças que estão nessa fase de aquisição da leitura e da escrita, vivências com letramento matemático. A gente tem uma psicomotricista no Reforço que faz todo esse trabalho da motricidade fina, da motricidade ampla, porque a criança, para ela aprender a ler e escrever, primeiro ela precisa desenvolver essas habilidades corporais. Então a gente trabalha muito isso também para que ela chegue até essa motricidade fina, que é o pintar, que é o escrever com mais capricho, o traçado da letra cursiva. A gente tem os nossos momentos de contação de história, a gente tem atividades nas paredes, onde eles também desenvolvem essa coordenação motora de pintura. A gente tem muitas atividades que ajudam e buscam o desenvolvimento e a melhoria das nossas crianças, que muitas mães às vezes se culpam por colocar o filho em algum reforço escolar, acha que está terceirizando essa educação, mas pelo contrário, a gente precisa priorizar essa relação mãe-filho. Então, se às vezes você percebe que é algo desgastante,
que é algo que está tirando a sua relação com o seu filho, essa relação harmoniosa, que é algo para ser leve, algo para ser divertido, prazeroso. Então, a melhor solução é buscar um reforço escolar, é buscar um local onde o seu filho também possa aprender da melhor forma. Nesse processo, também é importante criar o hábito de ler desde cedo. Esse contato precoce com os livros e histórias é importante para o desenvolvimento infantil e também para a sua relação com a leitura no futuro. A gente valoriza muito essa construção do saber apoiada no hábito de ler e escrever. Quem lê bem, escreve bem. O bom leitor e o bom escritor também tem formação crítica, ele tem visão crítica de mundo, como um cidadão. Nossa intenção aqui sempre foi formar cidadão em sua ampla acepção da palavra. Então, cidadão lê, cidadão pensa, cidadão escreve. A leitura na educação infantil, ela tem um papel primordial no desenvolvimento integral da criança. Não só nos aspectos linguísticos, mas na parte do desenvolvimento das habilidades da atenção, habilidades cognitivas, interações sociais, contribuindo também para o desenvolvimento da fala, enriquecimento do vocabulário e tantos outros aspectos do desenvolvimento da criança nessa fase. Tá? Desde o início, a criança ela já entra no mundo da leitura através do lúdico pedagógico, de uma forma que a gente vai atrair e buscar o engajamento dessa criança nesse mundo, usando fantoches, leituras de imagens, contação de história oral, levando a criança para esse mundo de livros, né, esse acervo literário, os contos de fadas, para que essa criança ela possa cada vez mais se apropriar desse mundo da leitura. E olha, eu estou aqui do lado da Lívia, de 10 anos, que está no quinto ano do ensino fundamental. E eu posso dizer que ela é uma menina prodígio, que eu tô amando conhecer, gente. Essa menina é muito talentosa e tem um gosto pela leitura impressionante. Não é isso, Lívia? Tudo bom? Tudo bom. Eu adoro ler. Eu acho que é muito importante porque a gente aumenta o nosso vocabulário, conhece novas pessoas e lugares, também tem novas ideias para explorar, para desenhar. Olha, isso mesmo. E prova disso são os livros que já foram publicados da Lívia. A Lívia já publicou 3 livrinhos, olha só, gente, 3 livros, onde ela realmente, de fato, escreve, cria as histórias e também faz as ilustrações. É isso mesmo, Lívia? É isso mesmo. Conta aí pra gente como é que acontece o processo do livrinho. O processo do livrinho, primeiro eu penso vários dias pensando realmente num assunto interessante para fazer o livro. Então eu começo a escrever, faço rascunho, como nesse aqui que eu estou fazendo para este ano, Isisa Vlogger. Depois eu já começo fazendo as ilustrações, faço a correção e depois a digitação dos livros. Nossa, que legal, Lívia. E me conta, esse gosto pela leitura começou desde quando? Desde que eu era pequena. Desde que eu era pequena, minha mãe ela contava histórias para mim, ela comprava novos livros, ela ia me contando história todo dia um pouquinho. Depois que eu aprendi a ler, eu também comecei a ler diversas coisas, histórias em quadrinhos, fábulas, crônicas. A minha mãe ela me dava muitos livros, muitas histórias de quadrinhos que ela tinha desde que ela era criança. Ela me dava para eu ler, para eu conhecer muitas da Turma da Mônica, do Pato Donald. O que você quer ser quando crescer, hein? Quando eu crescer, eu quero ser diplomata, porque eu adoro viajar e eu também adoro aprender sobre línguas. Para ser diplomata, eu preciso aprender, além do português, inglês, espanhol e francês. E eu já estou aprendendo inglês e espanhol. Depois a meta vai ser alcançar o francês. Nossa, que bacana. Você estava me contando que você lê um livro por semana? A minha mãe, ela compra toda semana, ela compra um livro ou 2. E aí todo no final de semana, sábado, domingo, eu ganho um e leio. Geralmente em menos de 10 minutos eu leio o livro inteiro. Bem, a Lívia, desde muito pequena, eu também sempre gostei de ler, né? E aí eu tentei incentivá-la a ler, né? Eu lia sempre, como ainda hoje eu leio para ela. Todos os dias antes de dormir eu tenho que pegar algum livro, ainda que ela já tenha lido, e ler novamente para ela, né? Então, assim, desde muito pequenininha eu já tinha umas coleções de antes dela nascer, aí eu já lia. E aí, quando ela foi crescendo, né, ela foi se interessando ainda mais. E eu não tenho mais espaço em casa para tantos livros, né?
e até digitais, né? Tem recursos no celular hoje em dia, né? E aí onde ela acha a coleção do Monteiro Lobato, eu tenho um e-book, vários e-books, ela lê também. E aí, onde ela acha disponível, ela está lendo alguma coisa, né? Eu tenho um Kindle e é ela que lê os meus livros do Kindle, e aí, assim, eu não tenho mais nem noção, já perdi a conta de quantos livros, né? E assim, eu procuro sempre manter, como eu já falei, né, esse hábito, comprando, adquirindo novos livros para ela, claro, né? Toda semana, praticamente, a gente adquire algum exemplar novo e aí ela vai indo, vai seguindo e vai lendo, lê de tudo, né? Ela já leu vários clássicos do Monteiro Lobato, né? Ela gosta muito da história da Malala. Ela está lendo agora atualmente uma coleção muito boa de biografias de vários autores, claro, adaptado para a idade dela, né? Dica, porque ler é importante, porque além de fazer a gente ter novas ideias, conhecer novos lugares, ela aumenta muito nosso vocabulário e nos faz aprender coisas novas. A gente melhora a nossa escrita, até a gente faz melhores tarefas, melhores redações quando a gente lê mais, porque a gente pode conhecer novas palavras. E esse foi o nosso especial de Dia das Mães. Quero desde já agradecer a sua companhia, agradecer a sua audiência, desejar um feliz Dia das Mães para todas as nossas telespectadoras mamães aqui da TV Meio, em especial para minha mamãe. Um beijo, mames, te amo. E é isso, gente. Eu espero que esse programa tenha te ajudado a deixar o seu maternar ainda mais leve. Um feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.